Para isso, eu quero ler um texto com você, que está em Mateus, o Evangelho é o de Mateus, o capítulo 5, e no versículo 9, Mateus capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Novamente, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Curve sua cabeça, Deus e Pai, nós somos gratos, Jesus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações durante esses dias, dessa nossa série, que seja mais um dia que nós venhamos entender a paz que nos alcança dia após dia, e nós rejeitarmos tudo aquilo que o mundo diz que nós precisamos como sinônimo de paz. A paz real e verdadeira é aquela que somente o Senhor pode nos dar. Que seja uma noite de edificação e de conforto para a nossa alma, através da Tua palavra, em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Semana passada, nós lemos o texto de Romanos, capítulo 5, e nós aprendemos aqui o que Paulo vai ensinar a respeito da paz. No capítulo 5 de Romanos, Paulo vai dizer: olha, porque em outro tempo vocês estavam em guerra contra Deus, mas agora reconciliados, nós temos paz com Deus. A paz que nós falamos então é a paz que o homem tem agora com Deus, após o arrependimento e a fé que ele tem em Cristo. Então agora nós não estamos mais sobre o juízo de Deus. Agora nós podemos olhar para o céu e dizer: eu estou em paz com Deus, e essa é a paz verdadeira que nós falamos, e a paz que todos nós devemos buscar. Só que aqui em Mateus, Jesus no Sermão da Montanha, que é o maior sermão de Jesus, ininterrupto, ele vai falar sobre um outro tipo de paz, e ele vai chamar a cada um de nós de pacificadores. Pacificadores é aquele que estabelece a paz. Uma vez então que agora você está em paz com Deus, cabe a você, cabe a mim estabelecermos paz no mundo que Deus criou. Você está entendendo isso? Então Jesus, ele vai nos convidar a ser pacificador, não pacifista. A diferença do pacifista é que ele evita o confronto em nome da paz. Tem algo para resolver aqui, mas se eu resolver vai dar muito trabalho, irmão Silvano, então vamos deixar do jeito que está, porque na verdade eu quero paz. Isso é a paz que o mundo diz que você tem que ter. O mundo vai olhar: olha como ele é uma pessoa de paz, mas não é isso que Jesus diz. Jesus nos chama para ser pacificador e não pacifista. O pacifista é aquele que olha o problema e nas custas de Deus ele fala: eu prefiro não resolver porque eu quero viver em paz. Enquanto Jesus está nos chamando a ser pacificador. Pacificador é aquele que estabelece paz no meio da guerra. Muito pelo contrário daquilo que às vezes a gente pensa de: olha, eu vou evitar o constrangimento porque aí vai ter paz. Jesus não falou isso, muito pelo contrário, ele disse: vai haver uma guerra, e você vai entrar lá no meio e vai estabelecer a paz. Isso é ser um pacificador. Então Jesus nos chama essa noite e nós vamos aprender o que Jesus realmente quis dizer quando ele falou assim: olha, vocês são chamados pacificadores, e no momento que você começa a viver isso, agora você é chamado então de filho de Deus, certo? E eu queria desenvolver mais uma vez o conceito de paz com você. Em geral nós temos 3 tipos de paz. A primeira que eu queria falar é a paz circunstancial, é a que o mundo gosta, a que o mundo busca. Ele vê uma situação que tem um potencial enorme de dar um conflito, ele fala assim: eu preciso resolver logo, ou eu não posso me meter nisso, porque senão vai roubar minha paz. Então você vai ver a pessoa que é mundana a todo momento, ela querendo evitar confronto, ou se ela vê algum confronto, ela imediatamente, ela vai querer resolver aquilo, porque se a minha volta não tiver paz, eu não consigo ter paz. Essa é a visão mundana de paz. O mundo acredita que a sua paz verdadeira, ela só vai ser encontrada a partir do momento que a sua situação estiver favorável. Aí você está em paz. Porque isso linka na segunda paz, que é a paz interna. O mundo vai dizer: se tudo à sua volta estiver em paz,
então agora o seu interior vai estar em paz, porque é dependente. A paz interna, ela é dependente daquela paz que pode acontecer ou não ao redor de nós. E isso é totalmente contrário ao ensino de Jesus. Jesus, ele diz que a nossa paz independe daquilo que está acontecendo à nossa volta. A paz que a gente carrega não depende daquilo que o outro está fazendo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então nós temos a paz circunstancial que o mundo vai buscar, e depois disso nós temos a paz interna que o mundo também resolve buscar. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre esse tipo de paz? Isaías capítulo 48, versículo 22, está escrito: não há paz, diz o Senhor, para os ímpios. Isaías está dizendo, não há paz, diz o Senhor, para os ímpios. Isaías capítulo 48, versículo 22. Então quando a gente encontra uma pessoa que é mundana, dizendo assim, olha, o que eu quero na verdade é só resolver o meu problema aqui, porque se isso tudo aqui fora tiver resolvido, eu não tiver dívida, eu tenho um bom lugar para morar, aí eu vou ter paz interna. E se eu tiver essa paz interna, aí está tudo bem para mim. Só que biblicamente isso ele nunca vai encontrar, porque é Deus que falou assim, olha, não existe paz que alcance a vida do ímpio. Nós vimos isso semana passada. Qual que é a maior guerra que o ser humano tem que estabelecer a paz? É a guerra que o homem está contra Deus, e isso só é através do arrependimento e da fé. É por isso que o ímpio, ele vive buscando situações e meios de ter paz. Olha, eu estou sentindo que eu estou meio carregado, compra uma passagem aí, vamos lá para o Nordeste, vamos passar uns dias no resort, que agora a gente vai voltar melhor. É momentâneo, ele fica 3 dias legal, 4 dias, daqui a pouco ele está agoniado, e ele volta, e ele vê que o problema está lá, e ele agora resolve o problema, agora o problema está resolvido, só que ele ainda assim não consegue sentir paz, ou ainda que ele sinta, vai ser algo que será momentâneo. Então, se nós temos a paz circunstancial, que não resolve o problema de ninguém, a paz interna também não resolve o problema de ninguém, resta ainda uma paz, que é a paz relacional, que essa é a principal que o homem deve buscar, que é a que nós vimos semana passada, que é a nossa paz em relacionamento com Deus, que foi resolvida onde? Na cruz de Cristo. E ela independe de qualquer coisa, irmão. O que você vive, Lucas, eu não entendo, eu estou passando por uma situação, mas meu coração está em paz, e às vezes é algo tão grave. De onde vem isso? Isso vem de Deus. Deixa eu te dar um exemplo na Bíblia. No livro do profeta Samuel, no capítulo 1, a Bíblia fala que Ana, ela está angustiada. Ana não tinha filhos, então ela vai para o templo, ela chega no templo, e ela encontra o sacerdote, encontra Eli, e Eli olha para ela e fala assim, Ana, o que está acontecendo com você, Ana? Você está triste, você está desfigurada, você está bêbada? Ela fala assim, não, eu estou angustiada, porque a minha madre está fechada, eu não tenho filhos. A Bíblia fala que Eli ora por ela, e Ana sai, e está escrito lá no 1º capítulo de Samuel, depois você lê, e Ana saiu, e ela saiu alegre, e o semblante dela já não era mais o mesmo. Essa é a paz de Cristo. A paz do mundo vai dizer, eu estou buscando algo, eu estou querendo algo, se isso acontecer agora, eu fico em paz. A paz de Cristo não, você está buscando algo, nada acontece, você ouve Deus falar com você, e você sai feliz da vida, sem nada ter acontecido. Na cabeça do mundo isso não cabe. Olha, eu estou buscando tal coisa, se acontecer aí eu fico bem. É diferente da paz de Cristo. A paz de Cristo, você chora por algo, você não recebe, Deus fala com você e você sai feliz da vida, porque você acredita que Ele está fazendo o que é melhor para você. Essa é a paz de Deus. Então ela só pode ser vivida em Cristo. João capítulo 14, versículo 27 está escrito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não os dou como o mundo a dá. Então o mundo tem uma paz para te oferecer, sabia disso? Todo dia quando você acorda, o mundo vai falar assim, olha, tem uma paz disponível para você. O que você gosta de fazer? Vai lá e faz, você vai sentir um sentimento de paz. Ah não, o seu casamento não está tão legal? Rapaz, você tem que ter paz dentro da sua casa, porque você tem a sua casa, se você não está tendo paz lá dentro, nada vai funcionar. Então troca de esposo, troca de esposa.
enquanto Cristo está falando assim, não, você não entendeu. A paz que eu te dou é uma paz no meio do caos, você consegue descansar. João 16:33 está escrito assim, olha, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim vocês tenham a paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando a gente enfatiza que Jesus veio trazer uma paz, o mundo nunca vai entender, se você não apresentar uma cruz para ele. A vida que você leva, a vida que nós levamos, irmãos, ela não vai ser entendida se não for apresentada a cruz. Como é que pode uma pessoa, eu tive uma pessoa bem próxima agora, que ela passou pelo segundo aborto espontâneo. O sonho da vida dela, o sonho da vida dele é terem um filho, e eles já estão tentando há algum tempo, e agora começou a primeira gestação, perdeu com 2 meses, aí começou a segunda gestação, agora engrenou, está com 3 meses e meio, quase 13 semanas, perdeu também, e eu fui falar com eles, fiz uma ligação, e sabe qual que foi a resposta? Nós estamos tristes, chorando, mas nós estamos em paz. Para o mundo isso não cabe. Agora, quando você encontra a cruz de Cristo, que você olha e fala, Senhor, independente daquilo que eu esteja vivendo, a minha paz não é circunstancial, independe da circunstância, pode acontecer sim ou não, a minha paz não depende de nada disso, amém? E você percebe como é maravilhoso, porque o mundo ele se afoga em busca disso. Eu quero resolver, eu quero comprar, eu quero ter, porque aí eu vou encontrar e a minha paz interna e vai dar tudo certo. Enquanto Deus a todo momento Ele está nos olhando e dizendo assim, olha, eu tenho uma paz de verdade para dar para vocês. Só que tem que ser através do arrependimento e da fé. Não adianta resolver circunstâncias lá de fora, não adianta querer resolver algo que está do lado de dentro. Então o que Jesus vai dizer é, quando vocês são pacificadores, que agora você tem paz com Deus, significa que você vai ter paz no mundo? Sim ou não? Vamos lá, gente, vamos lá. Você tem paz com Deus, você vai ter toda a paz no mundo? Sim ou não? Não. Porque no versículo após, olha o que Jesus vai dizer. Se você fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. No entanto, porque você não é do mundo, mas eu escolhi você em meio ao mundo, por isso o mundo vai te odiar. O mundo ele não vai conseguir entender a paz que você carrega e ele vai te odiar por isso. Em outro versículo, Jesus vai dizer, após o versículo 9, ele vai dizer, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mateus capítulo 10, versículo 22. Então olha o que Jesus está dizendo, a partir de agora que você tem paz comigo, se prepara para ser odiado e entrar em guerra contra o mundo. O próprio Jesus disse, olha, não pense que eu vim trazer a paz, mas a espada, pois vim colocar o homem contra seu pai, e o filho contra sua mãe, e uma nora contra a sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então a gente entra e fala assim, o Jesus que falou, Isaías falou que ele é o príncipe da paz, e agora chega Jesus dizendo que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Qual paz que ele não veio trazer? A paz que você acha que é ideal, que você achava que era ideal antes de Cristo, a paz da circunstância, a paz de estar tudo favorável, essa não é a paz de Cristo, muito pelo contrário, ele disse assim, ó, você vai ter paz comigo, se prepara para dentro da sua casa o povo começar a te odiar, prepara para o seu pai olhar para você e falar assim, você é crente? Virou crentinho agora? Não vai mais para essa tal de igreja? Ou seu marido olhar e falar assim, que tanto você vai para a igreja? Ou a sua esposa olhar e começar a te ligar, desconfiada de onde você está, porque a paz de Deus ela não cabe na cabeça do mundo. Teve um caso que aconteceu aqui na igreja que foi muito interessante, uma menina, uma moça, eu vou até falar o nome dela, a Emily, eu lembro de um dia perfeitamente, num domingo, ela chegou aqui na igreja, no final do culto ela foi conversar com a minha esposa, e ela chamou a Loíse, e ela falou assim, olha, eu queria conversar com você, porque desde que eu aceitei Jesus, só tem briga dentro da minha casa, meu esposo briga comigo todo dia, meu esposo não quer, não aceita, e ele fala que ele nunca pisa na igreja, e eu fiquei olhando para ela,
Eu falei assim, é desses que Deus gosta, dos brabo, sabe? E deixa eu te dar uma palavra de consolo. Às vezes você está vivendo uma situação onde você olha e fala assim, olha, eu queria tanto que tal pessoa aceitasse Jesus, mas é difícil demais, ela nunca vai querer pisar na igreja. Tem um texto na Bíblia, em Atos, de um homem chamado Saulo de Tarso. Quando Deus olha para Ananias e fala assim, ó, vai lá que você vai orar por Saulo. Ananias fala, eu orar por Saulo? Saulo que acabou de matar Estevão? Capaz que eu vou lá, não vou. Aí Deus fala para ele assim, Ananias, você vai, porque para mim ele é vaso, ele é instrumento escolhido. Não existe coisa difícil demais para Deus. A hora que o Espírito Santo se revela, irmão, pode ser o mais brabão, o mais durão, ele vai chorar igual uma criança aqui. Aí sabe o que aconteceu? E ela veio e contou isso, meu esposo falou que ele nunca mais, que ele não vai pisar aqui de jeito nenhum. E eu falei, tá certo. Aí de repente num culto eu vejo ela chegando de moto. E tinha alguém pilotando a moto. Quem que era o da moto? É ele mesmo. Só que ele deu uma espiada. O Du deu uma espiada, olhou, foi embora. Falou, no final eu venho te buscar. No final do culto ele veio buscar ela. E foi se passando o tempo. Até que um dia ele chegou para trazer ela e disse assim, quer saber? Eu vou ficar hoje aí com você. E ele ficou um culto. Ficou 2. Ficou 3. Daqui a pouco o Du veio aqui para frente aceitando Jesus, chorando. Não satisfeito, passa um mês, passa 2, o Du fala assim, pastor, eu quero conversar com você. Eu falei, vamos conversar. Ele senta comigo ali no cofre, sabe o que ele fala? O que eu tenho que fazer para ser pastor também? Eu quero pregar. Irmão, quando Cristo alcança a vida de alguém, não tem bravo, não tem marrento. Quando a paz dele invade, você pode ter certeza que não existe argumento melhor do que o Espírito Santo agindo dentro de um coração. E nós somos o instrumento para que isso aconteça, porque Jesus disse, vocês são pacificadores, mas não acha que a sua vida vai ser fácil, porque você vai viver em ambiente onde as pessoas vão querer testar se você é realmente isso que você diz ser. Vamos ver se, quando ele passar por isso, se ele realmente vai viver em paz. Então, a gente entende o segundo ponto agora, o que é ser um pacificador. A partir do momento que agora a gente tem paz com Deus, a nossa missão é levar pessoas a terem paz com Deus. E como que você faz isso? Através da pregação do Evangelho. Você quer entregar, você ama demais uma pessoa e você quer dar uma paz de verdade para ela, você precisa pregar o Evangelho para ela. Fala assim, olha, existe uma cruz, existe um homem que morreu, que ele está disposto a te dar uma paz que eu não posso te oferecer, que a circunstância não pode te dar, que o seu coração não pode alcançar, que é a paz de relacionamento. Como que a gente faz isso? Através da pregação do Evangelho. Você quer ser um pacificador? Quando você vê que está tendo um conflito, irmão, não foge não, entra lá e dá uma palavra de Deus lá no meio. Fala assim, não, eu tenho algo a falar sobre isso, posso falar? Vocês vão me ouvir. Solta uma palavra de Deus lá. Ah, Lucas, mas e se nada acontecer? Você não é Deus. Acontecer ou não é papel do Espírito Santo. A sua missão é ser pacificador. A dele quer convencer. Sabe, às vezes a gente se coloca numa posição de tamanha soberba. Fala assim, olha, eu já preguei e acho que nem vai ouvir. Eu preguei e não aconteceu nada. Irmão, quem faz é o Espírito Santo, não é você. Não é a minha oratória que faz alguma coisa, é eu só falar. E o Espírito Santo é que age. O Espírito Santo é que convence. Então, primeiro ponto, como pacificador, a sua missão é pregar o Evangelho. Pode ser falando, pode ser através da sua vida, mas pregue o Evangelho a todo momento. Um segundo ponto é, tenha uma vida de paz. Sabe, às vezes a gente olha umas pessoas, irmão, que o olhar delas já é um olhar de quem quer brigar com você. Não existe pacificador nesse nível, irmão. Você falar que agora você carrega a paz de Deus, você não pode ver uma discussão, assim, é comigo, já coça, porque hoje a gente fala com o dedo, né? O grupo, até treme, a pessoa até treme, isso deve ser alguma doença. A pessoa até treme porque eu tenho que discutir, eu tenho que fazer um comentário no Facebook, porque isso... Irmão, tranquilo, paz de Deus no coração, resolve as coisas, para de criar mais problema. Você tem paz com Deus, isso é coisa de gente atribulada.
que não tem paz com Deus, ele tem que descarregar em alguém. Aí ele não tem ninguém para descarregar, ele começa a falar. Hoje a pessoa fala com o dedo. Ah, não, no grupo da igreja, eu vou falar, ela merece ouvir. Ninguém fala, eu vou falar. Não é para isso que você foi chamado. A partir do momento que você vive em paz, você está fundamentado em algo. E esse algo é amor. Tudo que você faz agora é por amor. Você está falando em amor, você está vivendo por amor, você está agindo por amor. Se não for o amor, você não está em paz com Deus. Porque a base dele é o amor. Porque Jesus foi o maior pacificador. E você não vê Jesus chegando de frente para todo mundo e falando assim: você é realmente sua prostituta? Não. Você é uma desgraça. Não, ele não falava isso. Sabe por quê? O peso que a pessoa carrega já é suficiente para ela querer a paz, quando você apresentar uma paz que ela não vai encontrar em lugar nenhum. Quando Jesus chega para a mulher que foi pega num ato de adultério, ele não precisou falar para ela da vida desgraçada que ela levava. Ela já carregava o peso por estar vivendo tudo aquilo. Jesus só falou para ela assim: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Primeiro ele deu uma palavra de salvação. Então agora vai e não peques mais. Quando a pessoa enxerga em você a paz de Deus, irmão, você não precisa acusar ela. O peso que ela já carrega, o fardo do mundo, já é suficiente para ela querer Jesus. Já é suficiente. Sabe, nesse caso da Emily, sabe quantas vezes ela pregou para o esposo dela? Todo dia. Como? Através dos atos dela. Fala assim, ele falava tal coisa, eu falava: tá bom, é isso, não fere o princípio de Deus, então tá bom. Sabe, faça isso. No meio onde você está, ganha a pessoa o quê? Na paz de Deus, que só o amor fornece. Jesus fez isso, Jesus veio para o mundo, e ele tinha motivo para acabar com tudo. Ele olhava para as pessoas e falava assim: ah é? E o que você pensa sobre isso? Vamos alinhar, então, agora o que você pensa. E Jesus alinhava. Agora a gente se acha melhor do que os outros. Você já percebeu que todo crente ele tem um senso de justiça muito alto? Você olha para o mundano, você fala assim: que pouca vergonha. Ah lá, está fazendo... porque o nosso senso de justiça é alto. Você já percebeu que a gente tem um ar de julgamento prontinho, sempre, um pensamento, ainda que a gente não fale, a gente tem um pensamento. Sabe o que eu gosto na Bíblia? Que a Bíblia coloca todo mundo no mesmo nível, porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Sabe qual que é essa diferença para quem está lá fora? Que você recebeu uma graça que nem é mérito seu, porque senão seria igualzinho ou pior. A gente tem que se libertar disso, a gente entender que a paz que nós temos com Deus não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o sacrifício do Filho dele. Então se liberta desse negócio de olhar para os outros com superioridade e dizer: ah, mas também merece, está fazendo isso, eu estou na igreja. Você está na igreja porque Cristo te trouxe, porque senão você não estaria também. Então o que cabe a você é olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: olha, eu te amo tanto que eu vou ganhar você através da paz que eu vivo. Sem briga, irmão. Não, porque eu não levo desaforo para casa. Então você vai ter que começar a ler a Bíblia tudo de novo. Porque foram prender Jesus, Judas chega, dá um beijo nele, ele olha: amigo, é com um beijo que você veio fazer o que você está fazendo. Você imagina, você sabendo que era a pessoa que estava te traindo, você olha para ela e fala: amigo. E Jesus não foi irônico, porque se fosse nós, como seria alguém chamando Judas de amigo? Amigo? Amigo, não precisa de inimigo. Nós seríamos assim, mas Jesus não. Jesus, ele sabia a missão dele, que era pacificar esse tipo de gente ruim, que é eu e você. Nós somos assim. Então a sua missão, a partir do momento que você vive essa paz, irmão, vai para o mundo e fala assim: olha, Jesus, me mantém no eixo, me ensina a ter paz a cada dia. A paz que Deus tem para te entregar e que tem nos entregue é uma paz que vai estar acontecendo no caos, e você vai estar vivendo. Vai estar o caos, vai ter gente falando mal de você, vai ter gente perseguindo você por causa da sua fé, e você vai falar: está tudo bem, fizeram isso com o meu Senhor, e como eu sou a imagem dele, eu também vou ter que passar por isso. A gente tem que entender que quando nós somos chamados
por Deus, para viver dessa forma, irmão, você vai receber pedrada, tá? Pode esperar. Talvez você não saiba nem de onde está vindo. Alguém vai falar assim, vamos ver se é bom mesmo. Taca um, taca outra, é dentro de casa, é no trabalho, de repente uma ligação. Em paz com Deus, irmão. Você tem paz com Deus? Não estou falando que você não tem que ter sentimento, não tem que ter emoção. Eu estou dizendo que a paz de Deus, ela tem que ser maior do que qualquer coisa que você possa estar sentindo. Se o que você ouve está tirando você da paz, você precisa rever o teu relacionamento com Jesus. Não, porque, pastor, eu até aguento tudo, mas no trânsito não dá. No trânsito... Eu fui para o Rio de Janeiro, tem algum carioca aqui? Vocês me desculpem, tá? Me desculpem porque eu vou falar, Jéssica. Mas é interessante demais. Alguns anos atrás, eu não sei como é que está hoje. Irmão, você parava no semáforo, sinaleiro, eu não sei como é que fala lá. Mas você parava e assim, o pessoal parece que fica com a mão na buzina. Porque ficava verde, buzinava assim, irmão. E eu já não era muito convertido naquela época. Então, sangue, sabe? Tranquilo, irmão. Você só tem a perder com isso. A Bíblia fala que aquele que se ira perde muitas coisas. Salomão fala isso em Provérbios. A sua ira vai roubar o melhor que Deus tem para você. Sabe, porque você vai, se ira, fica todo bravinho, e de repente você está indo tomar uma decisão que vai impactar a vida dos seus filhos, e você vai lá e vai decidir mal, porque você ficou irado, e não usou a paz que Deus te entrega dia após dia. Ponto número 2, então, pacificadores. E o ponto número 3, a bênção que Jesus nos promete, àqueles que são pacificadores, e essa é a maior bênção. Ele diz... E todos aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus. Sabe o que significa ser chamado filho de Deus? Eu coloquei um versículo aqui, olha. Mateus 5, 43 ao 48 está escrito assim, olha. Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem a quem te odeia, e ora pelos aqueles que te maltratam e te perseguem, para que vocês sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons. Ser filho é carregar o caráter de Jesus, e carregar o caráter de Jesus é você amar o seu inimigo, é bem dizer quem fala mal de você, é você amar aquele que te odeia, e você orar por aquele que te maltrata. Você quer ser chamado de filho? Então a gente tem uma grande missão. Amor para Deus só conta quando você ama quem te odeia. Eu amar minha esposa, para Jesus não está contando. Essa é a minha obrigação, não está contando. O amor para Jesus começa a contar quando eu sei que ela me odeia. E eu falo, mas eu amo a vida dela. Você percebe que na nossa humanidade isso são coisas muito difíceis de serem vividas. Não, mas está falando mal de mim, está me caluniando, falando tanto de coisa, eu tenho que estar em paz com ela, e não basta estar em paz, eu tenho que amar, e não basta amar, eu tenho que orar por ela. Esse é o padrão de Jesus. É por isso que a gente não pode olhar para o outro e querer se comparar, porque o outro não é padrão, o padrão é Cristo. Se o padrão for eu, o sarrafo está muito baixo. Se for você, é muito fácil. Agora, o padrão, você é filho? Então agora o padrão é Cristo. Falou mal de você? Ora por ele. Diz que te odeia? Olha nos olhos dele sem hipocrisia e fala, mas eu te amo. Amém? Se coloca de pé, que eu quero orar com você.